Oi, oi, deixa eu ver, eu tô no ar agora, deixa eu ver em que lado nesse dia quente, 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 aonde vocês estão entrando por todas as plataformas, gente, né? Ver meu tempo com esses detalhes, e algumas melhoraram, outras nem tanto, como sempre acontece. Mas eu estou aqui contigo, minha irmã, meu irmão, meus amigos, meus queridos. E eu espero que vocês convidem os amigos. Quem quiser assistir com mais informação, com GC na tela, venha para cá, para o YouTube, para essa plataforma onde a gente tem muito mais acesso a colocar informações durante o tempo que temos juntos. Nós temos falado, já tem alguns meses, desde o início do ano, sobre o Evangelho de Mateus. E é uma coisa simples, é para qualquer um, é para todo mundo conseguir entender. Não é para um grupo de intelectuais nem de acadêmicos. A minha ênfase não está no que as palavras gregas possam dizer, ou em qualquer dessas outras coisas, ou na opinião de comentaristas, no curso da história, ou qualquer coisa do gênero. Não. Eu não tenho tempo para isso, na realidade eu não creio nisso. Eu creio que é um exercício bom que eu tenho feito há 50 anos. Ler, ler, ler de tudo, de todos um pouco. Chega um tempo em que as coisas se nivelam com a sua geração, aí você só tem coisas para ler do passado. E as do passado eu li, reli milhares de vezes e não tenho visto nos últimos anos ou nas últimas décadas nenhum comentário ao livro de Mateus, por exemplo, que me traga, me produza, que carregue para mim algum tipo de significado valoroso. Então eu fico aqui na simplicidade de Jesus como a chave hermenêutica, no acumulado de conhecimentos simples que esclarecem e lançam luz sobre esse texto. E eu venho desde Mateus 1:1, a gente seguiu, estamos no capítulo 5. Quem acompanhou esse mês inteiro me viu falar quase todos os dias sobre os bem-aventurados, os macários, com um pequeno resumo introdutório dia a dia, explicando outra vez quem eram os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e a atitude que se deve ter quanto à vivência dessa verdadeira prosperidade espiritual, embora em Lucas, no capítulo 6, versos de 20 a 23, Jesus faça um resumo dessas bem-aventuranças aqui de Mateus 5, e ele dá designações muito mais pancada, muito mais terra a terra, muito mais diretas. E chega a falar dos pobres, pobres, pobres mesmo, e que não tem nada agora, mas que vão ser fartos. A falar dos que agora choram, choram, choram por causa do despojamento. E dizer, porque vocês vão rir, vai chegar o dia, aqui se diz, serão consolados. Lá em Lucas, Jesus diz, vocês vão rir, vai chegar o dia em que o riso será o de vocês, e assim por diante. Mas, indubitavelmente, qualquer um que leia as bem-aventuranças em Mateus ou em Lucas, vê em Lucas muito mais um amparo de natureza prática, imediata, e enxerga aqui em Mateus uma descrição muito mais ampla, mais larga, mais extensa, mais profunda e mais elevada nas suas perspectivas de alcance e na sua amplitude de significações semânticas,
das palavras, de modo que eu vou direto olhando para o texto e entendendo o texto pelo modo como Jesus o viveu. Isso é ter Jesus como chave hermenêutica. Então eu sei quem é humilde de espírito pelo modo como Jesus manifestou a sua humildade. Ele foi o único verdadeiramente humilde de espírito, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Ele é o que se despoja, ele é o que se despe, ele é o que se expõe, ele é o que se fragiliza, ele é o que se entrega, ou como diz Paulo, é aquele que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E aí eu entendo o significado dessa humildade pela prática dele, que disse, vinde a mim, porque eu sou manso, eu entendo, portanto, mansidão a partir das práticas de Jesus. As exegeses de palavra carregam alguma utilidade, mas estão longe de serem, de fato, aquelas realidades instrumentais que abrem a porta da compreensão. O que abre a porta da compreensão para o significado do que Jesus disse quando falou em humildade é a vida dele, porque ele não é esquizofrênico. Tudo que ele propôs, ele encarnou. Então ele disse, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eu entendo humildade, entendo mansidão, entendo que esse é limpo de coração olhando para ele, que foi limpo de coração sem se evadir do mundo nem da vida, que comeu com publicanos, com pecadores, que falou aos religiosos, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores, seres desprezíveis, meretrizes, e pessoas do mesmo tipo de marginalização vos precedem no reino dos céus. E eu entendo o que significa ser pacificador olhando para Jesus. E Jesus não era pacifista, ele era pacificador. E não é apenas uma diferenciação semântica tola, ela é fundamental. Porque o pacifista é aquele que se abstém de qualquer ato de significado interpretativo como sendo de violência. E Jesus praticou algumas violências. Praticou violência verbal, praticou violência exortativa, praticou violência comparativa, expressou violência metafórica, parabólica, simbólica, de vários tipos. Exemplificou de maneira violenta algumas das coisas que ele disse aos circunstantes que o ouviam, que eram completamente cheias de provocação insuportável. Ele praticou a violência do escândalo contra os religiosos, de modo deliberado ele os escandalizou. Nos seus sábados, curando no sábado, visitando a quem eles diziam que não se podia visitar, estendendo a mão para quem eles diziam que não se podia estender a mão, limpando o templo, expulsando cambistas, virando as mesas, soltando os pombos, aves e animais livres no templo para irem embora. Isso é um ato de violência simbólica e ritual inegável, que não caberia num pacifista. Gandhi era um pacifista, mas era um pacifista resistente, que se oferecia para apanhar. Jesus é um pacifista, é um pacificador ativo. É um pacificador ativo. Não é um pacifista, é um pacificador ativo. Ele pode, tudo que ele quiser, ele abre mão. Ele não é, como muitos pacifistas, pacifista apenas porque não podem. Porque se pudessem, não o seriam. Ele é aquele que disse aos seus discípulos, quando vieram prendê-lo,
e Pedro puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, fez ameaças e bravatas. Ele é aquele que disse a Pedro e aos seus discípulos: parem com isso. Ou vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria não 12 apóstolozinhos, furrecas como vocês, com as suas espadinhas e adaguinhas, que nem havia muitas, havia uma ou duas para cortar madeira e fazer fogo, porque eles eram andarilhos, que não tinham confortos noturnos, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu pediria ao Pai, ele me mandaria não 12 apóstolos, mas me mandaria 12 legiões de seres extraterrestres, ou seja, de outra dimensão, não da Terra, nem os melhores guerreiros romanos, nem de nada disso, não desta ordem de coisas. Mandaria 12 legiões de anjos, que significa enviados, enviados celestiais, com um poder incomparável, criaturas de uma outra natureza, de uma outra energia, de outra qualidade de matéria, outra relação com o espaço-tempo, outro poder que está para além da imaginação de vocês hoje e em qualquer outra ocasião ainda estará provocativamente adiante. Então vocês acham que eu estou me entregando porque eu não posso fazer nada? Eu não sou pacifista, eu sou um pacificador. E a minha vida, ele disse, está lá em João, a minha vida, ninguém a tira de mim. Está em João 10. Linda essa expressão, a minha vida, ninguém a tira de mim. Ninguém. Pelo contrário, eu a entrego. Ninguém tem o poder de vir e tirar a minha vida. Se eu quiser, ninguém me toca. Nem poderes da terra, nem do céu, nem do inferno, nem de nenhuma dimensão. Não me tocam. É que chegou a minha hora, eu decidi. Eu estava esperando a minha hora. Tudo que eles quiseram e pretenderam fazer antes para me matar, eu passei pelo meio deles. Eu não dialoguei, eu não dei satisfação, eu não expliquei, eu não preparei uma fuga evasiva, eu atravessei o ódio deles e fui embora. Agora, no entanto, chegou a minha hora. E essa é a hora do pacificador soberano, que tendo o poder de enfrentar, ou de se evadir, ou de se poupar, todavia decidiu se entregar. Agora, eu aprendo a diferença entre ser um pacifista e ser um pacificador olhando para Jesus, que foi o pacificador dos pacificadores, mas não foi um pacifista, nem passivo e nem apenas tão somente resistente, botando a cabecinha para apanhar e cair, apanhar e cair, apanhar e cair. Para ele tudo tinha hora, e aquela era a hora de que fosse do jeito que estava escrito, e ele se submete a ser a manifestação do cumprimento das profecias, especialmente nesse caso, de Isaías 53 e do Salmo 22, que descreviam exatamente esse tipo de comportamento, desse pacificador, desse perseguido por causa da pseudo-justiça, da justiça manipulada e usada contra o justo e contra a própria prática da verdade. Isso aí eu fiz todo dia, eu fiz uma resenha resumida, até que eu cheguei no Sal da Terra e já falei 4 dias seguidos sobre o significado, ou 5 dias, sobre vós sois o sal da terra. E no nosso último encontro, na sexta-feira, eu fiquei na pergunta, ora, se o sal vier a ser sem gosto, se ele se tornar insípido, sendo só sal do saleiro, sal do monturo, sal da montanha, sal na congregação, sal no gueto, sal entre 4 paredes, sal do sal, se for assim, ele perde o gosto, logo ele perde o significado. É deixar o sal no sal algum tempo e ele perde o poder salinizante dele, de dar gosto.
antes de tudo, de dar gosto. E mais, ele se empedra de tal modo que ele se transforma numa coisa empedrada. E ao empedrar-se, ele perde o poder da dissolvência. E se ele perder o poder da dissolvência, ele perde o poder da saborização dos alimentos. Tanto quanto perde também o poder da preservação dos alimentos, mantendo-os em condição de serem consumidos muito tempo depois, numa época em que não tinha geladeira, nem ninguém controlava o frio ou o calor. Também, se ele não for utilizado devidamente como tem que ser, ele perde a sua capacidade de ardência terapêutica. E também, mais do que isso, ele perde a sua capacidade de ser aquele que dá sede. Dá sede. Uma coisa, põe nível aqui nesse aqui, por favor, Caio. Uma coisa é você pegar uma pedra de sal e chupar a pedra de sal. Não tem gosto nenhum. E não vai te dar sede nenhuma. Agora, deixa eu levantar aqui, que para mim, pelo menos, está fora de nível. Mas, e perde a capacidade de ardência dele. Perde. Ele mantém a sua plenitude no uso. E o uso, eu repeti várias vezes, implica em morte. O sal tem que morrer para se perenizar, para dar gosto, para ser preservador, para ser terapeuticamente ardente quando necessário e para ser esse despertador de sede. Quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está pensando nisso, no que o sal significava para ele e para todos os seus contemporâneos. E quando ele diz, se o sal vier a se tornar insípido, ele está descrevendo uma condição, dizendo que o sal o sal que não se dissolve, o sal que não cai em uso, o sal que uma vez arrancado da proteção da salina original, não é derramado logo, não é pulverizado, não é empoeirado, não é aberto para se tornar granulado, para poder ser usado nesses diversos fins e formas, ele perde o sabor. E se você pegar o sal retirado da salina e o colocar num monte, numa congregação, ou ajuntar numa congregação de sal, ele vira uma montanha de pedra que não tem gosto para mais nada. Agora, o problema é que ele não está falando só de gosto de sal. Ele está dizendo que nós somos o sal do planeta. Que os discípulos dele, os que dizem que são filhos de Deus pela fé, os que dizem que se submetem à disciplina do Evangelho para viver, porque como ele mesmo repetiu exaustivamente, se o Evangelho não for praticado, não for obedecido todo dia, se o mandamento dele que é amor, com as decorrências do amor, não for praticada por nós na singeleza da nossa vida, ele perde o gosto. Se for um ser humano, e a gente substituir essa linguagem do sal, se o Evangelho caindo em mim não for logo praticado, eu não começar a exercê-lo, a vivê-lo, a olhar a vida a partir dele, a interpretá-la a partir dele, a praticá-la a partir dele. Ou seja, se Jesus não for minha chave hermenêutica, o meu sal perde o sabor. E se Jesus não é a minha chave hermenêutica, eu não entendo o Evangelho com as categorias de Jesus, que são as categorias que ele demonstrou praticando, encarnando. Não é através de uma leitura de um livro, ou de muitos, ou de pesquisa, ou de ver o termo grego nos clássicos gregos, na literatura grega, para chegar a um consenso de natureza filológico-semântica para saber o que é. Tudo isso é muito bonito, ilustra
é introdução ilustrativa para demonstrar que o pregador não é um alienado ignorante. Agora, para fazer arder o coração, mudar a vida e gerar aquela necessidade de compulsão obediente pelo Evangelho, que seja fruto do amor que creu e se entregou, só essa palavra a partir da qual Jesus é o critério único, absoluto, é o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de chegada. Se não for assim, você quase entende alguma coisa, mas não entende na prática nada. Porque até quando você entende, ou pensa que entendeu, a partir das informações literárias, ou teológicas, ou cristãs, ou doutrinárias que você recebeu, se elas não forem exatamente como Jesus as encarnou e as praticou e as viveu, elas serão apenas uma doutrinação de palavras que não vai produzir o fruto nem o resultado. O resultado depende absolutamente de que eu esteja olhando e praticando conforme Jesus viveu e praticou. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, significa isso. Assim como eu vi, encarnei e pratiquei, assim eu envio vocês para viverem e praticarem. Se for assim, aí vocês vão conhecer o significado do Evangelho a partir de dentro, a partir da carne, da encarnação, da mente, do sentimento, da emoção, da atitude, do comportamento, do caráter, da conduta. Vocês vão vendo como isso é poderoso, é esmagadoramente forte. Não tem nada mais poderoso do que os meus mandamentos postos em prática, é o que ensina Jesus. Isso tudo eu repeti todo dia, várias vezes, dizendo que a gente só é sal da terra se antes a gente for os macários, os bem-aventurados. Se a gente estiver crescendo na prática das bem-aventuranças, a gente vira sal da terra. A gente vira sal da terra. Se a gente não pratica, a gente pode decorar o que quiser. Como pateticamente eu vejo pessoas dizendo que a relação delas com Deus tem a ver com o fato de que já leram a Bíblia 114 vezes. E daí? O diabo já leu trilhões de vezes a Bíblia. E daí? E daí? E ele é o rei da interpretação errada da Bíblia. A gente aprendeu isso quando eu falei das tentações. E daí? Eu tenho que aprender, não a Bíblia, eu tenho que aprender o Evangelho. A vivência da vontade de Deus praticada em Jesus. Essa é a palavra de Deus que me vale mais do que pão, do que água, do que alimento, do que sol, do que qualquer outra via de alimentação energética da existência. Essa palavra que sai da boca de Deus, que sai do suor de Deus em Cristo, que sai do cheiro de Deus em Cristo, que sai dos modos de Deus em Cristo. Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então olhem para mim. É me olhando que vocês têm a interpretação. Eu sou a chave hermenêutica, a chave exegética e eu sou a prática contundente, indubitável, do que meu Pai deseja que seja a vida humana, a vida de cada um de vocês, de qualquer gênero, de qualquer natureza, de qualquer tipo, em qualquer época. Não importa se passaram 2000 anos, não importa se há 1700 anos atrás aconteceu o maior estelionato do mundo, transformando o Evangelho em cristianismo até o dia de hoje. Não importa, quem lê, entenda, quem vê, enxergue, quem ouve, compreenda, quem tem coração para aprender, aprenda. E é simples assim como eu estou ensinando, Jesus diria a você. E é simples, digo eu, como eu estou te ensinando. E eu estou te ensinando porque é o que eu sei. É o poder que me habita, que me levanta, que me faz resistir, me fez resistir tudo, todos, e vai fazer com que eu tenha poder para resistir qualquer coisa. Até o inferno, você entendeu? Nesse tempo agora de OVNIs, pode pousar aqui no quintal de casa, que está pousando num lugar onde eles não vão pousar.
As 2 vezes que eu vi, eu me senti visto, enxergado. Mas qualquer criatura de natureza terrena ou espiritual que me olhe não sente vibração de medo nenhum em mim, porque nada, nem ninguém, nem poder, nem fenômeno de nenhuma dimensão ou nenhuma criatura, de nenhuma natureza ou extensão pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso dá uma salinidade. Isso tira o medo de morrer. Que a primeira coisa que é preciso para ser sal é ter a coragem de se dissolver, o que implica em morte. Se dissolver para as importâncias, para os poderes, para as comendas, para as coroas, para os galardões, para as autopreservações deste mundo. Quem pratica isso tudo nunca será sal. O sal tem que ter essa coragem da morte, como eu expliquei tão longa e meticulosamente durante vários dias. E as outras coisas também que eu não vou repetir, porque a tentação é sempre essa, de repetir. Mas a última vez eu perguntei, se o sal vier a se tornar insípido, se ele perder o gosto, tem chance para ele? Tem salvação para esse sal que perdeu o sabor? E eu disse que é difícil, mas é possível. E eu expliquei como. Se você quiser saber como, você vai lá na sexta-feira passada e eu falei 1h30 sobre o assunto. Então vá lá. Eu disse como. E hoje eu quero concluir com essa frase de Jesus dizendo que se o sabor dele se transformar irrestaurável, se não houver mais como lhe restaurar o sabor, o sal para nada mais presta. Preste atenção nisso. O sal para nada mais presta senão para ser pisado pelos seres humanos, pisados pela civilização humana, pisados pela sociedade humana, pisados na terra. Presta para mais nada. Aí os crentes que veem isso acontecer, que não se enxergam, porque o último ser humano que eu conheço com capacidade de fazer o loop da autocognição e se enxergar é o crente fanático. É o fanático, em primeiro lugar, o fanático político, fanático religioso. Agora, o crente fanático, seja fanático do cristianismo, fanático do judaísmo, fanático do islamismo, fanático de qualquer fanatismo e também ideológico, é uma pessoa que nunca se enxerga. Ela só enxerga da cara para fora os outros. Ela não tem olhar para dentro. Ela não tem autoavaliação. Então o problema do sal crente, do sal discípulo, do sal que deveria ser de Jesus, do sal que deveria ser gosto de Deus do mundo, preservação de Deus na sociedade, ardência de Deus na acomodação existencial das pessoas e um provocador de sede espiritual, ele, quando perde esse sabor pelo hábito, pela presunção, pela familiaridade, pela arrogância religiosa, pela soberba, por se imaginar parte dos salvos contra os perdidos, por se declarar um filho do céu, com aquele olhar de superioridade suprema e repugnante contra os perdidos, que são acusados de perdição. Quando vai virando crente, nesse fanatismo, aí, cara, qualquer ateu está mais perto ou mais dentro já do reino de Deus do que esse cara. Qualquer agnóstico está numa situação muito mais bem posicionada do que esse cara. Qualquer prostituta dos dias de Jesus, como Jesus disse, está na frente de vocês. Teólogos fariseus, teólogos saduceus, sacerdotes treinados, experts em ritos sagrados,
qualquer prostituta está lá na frente no reino dos céus do que vocês. Vocês são os mais difíceis. Vocês são os cegos que se oferecem para criar cegos. Então, para recuperar alguém dessa presunção da pseudo-conversão religiosa, só um milagre de um tamanho muito mais profundo do que aquele que faz um agnóstico se converter, ou um religioso duvidoso de algum outro credo ou crença entender o Evangelho. Ou muito mais difícil do que acontece quando você encontra um alienado de tudo que não quer saber de nada, mas um dia conversando contigo começa a te achar interessante, começa a ter prazer na sua amizade, vai se aproximando, vai querendo saber mais, e aí você, depois de ganhar o direito de ser ouvido pela sua própria realidade de beleza humana, começa a ser provocado e você vai contando a história da sua própria vida, do seu amor, da sua paixão, do significado da sua existência em Cristo. É muito mais fácil essa pessoa abrir os olhos e as cortinas se rasgarem diante delas do que para o crente, especialmente para o teólogo, para o pastor, para o líder de igreja, para o cara que prega lá na frente, ou que se acha o representante da congregação, ou que recebeu uma unção de obreiro, de diácono, disso, daquilo outro. Quanto mais hierarquização e suposta validação religiosa do status do cara, mais cego ele fica, mais surdo ele se torna, mais empedernido será seu coração. E, infelizmente, a maioria dos que me veem, dos que me ouvem aqui, são assim. Eu vou nos ambientes absolutamente públicos, onde o que menos tem é crente. Meu Deus, a avidez, a sede, a vontade, as interjeições que eu ouço, do tipo, como eu pude ficar tantos anos sem isso? Ai, meu Deus, que coisa linda! É o tempo todo. Eu digo as coisas mais básicas e elas chegam como uma pérola de grande valor. Agora, o crente, você tem que inventar mentiras, tem que ficar dando para ele joguinhos de palavras aqui. Você sabia que no hebraico, aqui no grego, ninguém cresce, ninguém é salvo de nada, ninguém melhora, ninguém amadurece, ninguém aprende a amar, ninguém aprende a perdoar, ninguém aprende a ser mais gente, ninguém aprende nada. Só aprende a ter um discurso diferente. Aí diz, não, eu estou liberto do sistema religioso. Tá nada. Você só saiu de um sistema antiquado e caiu agora na mão de uns meninos mais modernos que tem cara de modernidade, tem cara de bola de neve. E que alguns deles são mais cultos um pouco e trazem algumas distrações teológicas de palavras para vocês, mas não te incitam, não incitam você à transformação do ser, você entendeu? Não incitam você à transformação do ser. Não tem aquela coragem de virar-se para o maior teólogo, um dos maiores da época, que era Nicodemos, quando veio a Jesus, e dizer, rapaz, tu és mestre em Israel, tu é um dos principais teólogos, hermeneutas, exegetas, um dos homens mais cultos de Israel, da igreja, do Sinédrio, e tu não compreendes o significado real do que seja nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer do arrependimento e nascer da mutação espiritual, de uma regênesis no ser, de tal modo que em você ecloda uma nova criatura. Você abandone o casulo e a venenosidade de uma existência anterior, de lagarta queimante, para abraçar a vida liberta de uma borboleta colorida
que atravessou a metamorfose da graça, nasceu de novo e alcançou alturas e perspectivas que anteriormente eram impensáveis. Você não entende isso, ô Nicodemos, que a entrada real da verdadeira espiritualidade na mente e no coração humano tem que produzir fruto? Você não ouviu João Batista pregar? Quando os religiosos foram lá cheios de piedade maquiada, com aquela carinha de santarados, e ele disse: não venham para cá me dizendo que nós somos filhos de Abraão, que sabemos a Torá de cor, ou qualquer outra coisa, porque em verdade eu vos digo que Deus pode suscitar dessas pedras, Ele pode suscitar filhos a Abraão, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não tem nada demais aí. DNA, carne, sangue não entram, não herdam o reino dos céus. Eu estou falando, Nicodemos, é de uma transformação interior profunda. Agora, para experimentar isso, o cara tem que morrer. E aí é onde o bicho pega. Porque todo mundo quer o cristianismo, porque no cristianismo a tua morte é só simbólica. Se for na igreja católica, aquele batismozinho lá na infância já te despaganizou. E se você participar minimamente dos sacramentos da igreja, esconder do pároco ou dos beatos os seus pecados, você é um salvo. Se for na igreja protestante, o batismo não salva, mas é praticamente ele que salva, porque se o cara se converte tendo chance de se batizar e não pede o batismo, fica sempre uma suspeição acerca dele, de que eventualmente ele nunca pediu para ser batizado porque nunca creu. Então, se ele não creu e não foi batizado, numa interpretação literalista de Mateus, de Marcos, de outros textos assim, ele está no inferno. É uma teologia católica e pagã, porque os cultos de iniciação eram assim também. Os cultos não cristãos de iniciação, todos eles tinham os seus batismos de iniciação para o cara poder entrar no reino daquele conhecimento. Qualquer filosofia que tivesse um pouco mais de raiz de natureza fanatizante em si própria, tinha também os seus ritos de iniciação. E transferiram isso para dentro do cristianismo. E na igreja pentecostal, o indivíduo que não foi mergulhado nas águas não foi sepultado com Cristo. Então, se ele for mergulhado, derem aquele caldo nele, aquele banho, e for tirado ali da água, e plá, tirarem o cara de lá, o que acontece é que ele é considerado daí em diante morto em Cristo Jesus. E aí teve brigas enormes entre presbiterianos que batizam por aspersão e os batistas que batizam por imersão. Se dividiram séculos por causa do significado do batismo em termos de quantidade de água, como se isso alterasse o resultado de qualquer coisa. E aquele malfeitor do lado de Jesus na cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e não pediu a ninguém para colocar uma escada e jogar pelo menos um pouquinho de água na cabeça dele. Nem vivo e nem morto. Porque batismo é importante para mim, para você e para a sociedade que testemunha o meu ato, o meu gesto, a minha fé. Batismo é para homens, batismo não é para Deus. O batismo de Deus, só Deus sabe onde aconteceu, porque é Ele que batiza o coração com o Espírito Santo e não dá satisfação, nem pede explicação, nem o testemunho de ninguém. De ninguém. E frequentemente é Ele que valida isso, apesar da não validação dos cristãos todos em volta. Como Paulo, é um cara que se batizou sozinho, quase com
Simão, na rua chamada Direita, sem muitas testemunhas. O pessoal em Jerusalém ouviu dizer, a maioria não creu, porque ele não foi se batizar lá, não foi pedir a bênção dos apóstolos. Ele se converteu fora dos portões e continuou a vida com Deus fora dos portões, e é o apóstolo do evangelho real, verdadeiro, porque a cruz se ergueu fora dos portões, a ressurreição aconteceu fora dos portões. E o escritor de Hebreus, no capítulo 13, diz: o nosso altar está erigido fora dos portões. Saiamos, pois, a ele fora dos portões, carregando a nossa cruz, levando o seu vitupério. Mas quando a gente chega nesse ponto onde o morrer é a escolha, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, aí o bicho pega. Pegou a vida inteira, foi aí que pegou. Pegou desde os apóstolos. Pegou desde o início. Você não vê lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, as queixas de Paulo contra aqueles, em relação àqueles que tinham desistido de continuar vivendo uma vida de morte no Evangelho? Como Demas, sobre quem Paulo diz, tendo amado o presente século, deixou o Evangelho. Ou como Alexandre o Latoeiro, sobre quem ele diz, me causou males, se tornou um promotor de fake news no fórum. Ele que me conheceu tão de perto se levantou para me acusar de heresia. Ou ele falou de outros que andavam com ele, mas quando o bicho pegou, e agora a vida já não era mais nem com as liberdades mínimas de locomoção entre cidade e cidade, no meio de muitos apedrejamentos e prisões, como era o caso de Paulo, quando chegaram numa situação em que Paulo estava definitivamente preso, a maioria, vazou. Ele disse, somente Lucas está comigo. Porque quando chega nessa hora, minha gente, é onde a gente separa os meninos dos homens, os cabritos das ovelhas, começam a tomar os seus partidos. Aí é muito fácil abraçar o cristianismo, especialmente nos nossos dias, porque o cristianismo é uma proposta de vitória financeira, econômica, social, política, de notoriedade, de celebridade, de fama, de percepção, de notoriedade. É isso que o cristianismo sempre prometeu desde Constantino e renovou os seus votos dessa mesma promessa no ocidente da terra nos últimos 40 anos, de uma maneira veemente. No nosso país, tomou conta de quase tudo e de quase todos. Como disse o líder do maior grupo religioso do Brasil e um dos maiores, talvez o segundo ou terceiro maior da terra, na pior das hipóteses, me disse, aqui na minha igreja ninguém prega Jesus porque Jesus dá azar. Jesus não traz dinheiro, Jesus só atrai pobre, Jesus só atrai sofrimento, Jesus só faz o pessoal querer ficar piedoso, bonzinho, compassivo, misericordioso. Aqui eu preciso de gente que tenha coragem de praticar violência, de encarar, de sair no tapa. Ele me disse, eu não vi em lugar nenhum, fomos nós dois, assim, olho a olho, vis a vis, um na frente do outro, a 1,5 metro de distância. Não uma vez, mas muitas vezes, várias vezes. Depois dele eu ouvi na minha sala um cara que foi 3 vezes lá e me repetiu cada vez que foi a mesma coisa. Que ele não queria saber se você era irmão dele ou não era irmão dele. Se o negócio saísse do âmbito do culto e vocês fossem fazer algum negócio juntos, qualquer negócio, ele me disse, aí eu esqueço, não quero mais saber se você é meu irmão em Cristo ou não. Se prepare porque eu vou comer você vivo.
Isso porque eu o chamei no meu gabinete, ele é um grande líder conhecido por todos vocês, e disse: olha, eu estou recebendo reclamações diárias de dezenas de pessoas na sua cidade, em São Paulo, porque você está fazendo miséria. Eu fui descrevendo o que ele estava fazendo. Era um negócio de estelionato, de assalto generalizado. Não é nem de falta de ética, era de criminalidade nas práticas ministeriais dele. Aí ele me contou essa história. Olha, Caio, deixa eu te dizer. Eu te respeito, você é um homem de Deus. E eu estou aqui contigo porque eu te respeito. Agora, se um dia nós formos fazer um negócio, eu não quero saber de você como irmão. Se você der mole, eu vou te descarnar. Eu vou tirar as tuas carnes. Eu vou tirar os teus tendões. Eu vou enrolar tua pele. Vou arrancar tudo, o teu cabelo. Eu vou desconjuntar os teus ossos. Eu vou chupar o teu tutano. E vocês o chamam de apóstolo. E ficam ouvindo o que um apóstolo desse ensina para vocês. O que é isso? É gente vivendo vida de zumbi do cristianismo, mas sem a vida de Cristo. Nenhuma vida do Evangelho em si. E a grande maioria, o que nós vimos nesses últimos anos, foi a prática dessa vida de zumbi, produzida pela pseudo-fidelidade do cristianismo, ao poder, ao supremacismo religioso do cristianismo na Terra. Porque nenhum discípulo do cristianismo quer morrer, quer perder poder, quer abrir mão de grana, quer dizer não. É um lugar de influência para o qual estão me convidando, mas os fins não justificam os meios, então eu não vou aceitar. Eu não irei por aí. Eu não aceito esse atalho, eu vou andar no caminho, verdade e vida. Isso aí, hoje, é coisa para poucos e considerados otários. Por isso, eu falo cada vez mais do ponto de vista daqueles que procuram para crescer, para menos gente. Quando eu quero falar para muita gente, eu vou para o mundão, e aí eu sei que eu serei ouvido e compreendido por muita gente, que quanto menos sabe, mais entende. Mas para esses que têm a presunção do saber, esses são blindados e bloqueados, como Jesus disse nos dias dele, aos religiosos, aos evangélicos, judaicos, que eram os fariseus dos dias de Jesus. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm potencial de coração para discernir, mas não querem discernir, porque vocês não querem se converter. Essa é que é a verdade, vocês não querem se converter. Vocês não querem se converter. E vocês não querem ser por mim salvos. Vocês não querem ser salvos da religião para a vida no reino de Deus, para as dimensões sublimes do reino dos céus. Isso vocês não querem, nunca quiseram, não querem. E é aqui que pega. Por isso, depois que o cara perde o gosto, depois que ele fica cínico, depois que ele se sente maioral, superior, como eu vi hoje, já parece que isso vem acontecendo com recorrência. É a segunda vez que eu vejo um pastor da Assembleia de Deus, de uma das Assembleias de Deus, de uma das convenções, que eu conheci quando ele era bem novo ainda, nem pregava. Hoje ele é um bispo poderoso, potencial sucessor do pai, que é um líder vitalício da denominação há décadas e décadas e décadas, um verdadeiro papa. Então, eu o vi chegando para inaugurar um templo novo da denominação, e aí chega num carrão de milhares de dólares, aquele povo abrindo a porta, um tapete vermelho,
Quando ele bota o pé no tapete, vai lá um homem de terno, se ajoelha e limpa o sapato dele todinho, e ele fica assistindo, vendo. Quando acaba, em momento algum, ele diz: que é isso, meu irmão? Não, ele deixa limpar. Ele é digno de ser tratado assim, como nem anjo permitiu, mas ele permite. Na síndrome de Lúcifer dele, ele entende isso como natural, ser tratado como uma divindade eclesiástica. E é assim que tudo vai acontecendo e vocês entraram nessa. Aí o sabor acabou. Todo mundo que tem o mínimo de juízo, porque quem tem juízo não se converte a isso, e quem tem juízo não entra nessa, mas quem tem juízo não entrando nessa passa a ser chamado de louco, de incrédulo, de descrente, de desigrejado, de qualquer outra coisa, porque não aceita o inaceitável por Jesus. Não aceita o inaceitável por Paulo. Não aceita o inaceitável por Pedro e pela maioria dos apóstolos. Com João também não, João não aceitaria. Mas eles aceitam. Eles acham que para eles isso é normal. E eles são os líderes dessa salina sem gosto. Templos cada vez maiores, denominações enormes, dinheiro à beça sendo recolhido, gosto de Jesus nenhum, sabor do evangelho nenhum. Dá para restaurar o sabor? Vá me ouvir na sexta-feira. Se você está nessa condição, como muita gente se comunica comigo dizendo: cara, eu não sei, parece que acabou tudo dentro de mim. E acabou mesmo, cara. Provavelmente você tenha pensado que um dia nasceu de novo, mas você tenha feito só uma conversão religiosa. E o que você precise mesmo seja de uma conversão espiritual, de um regênesis, de uma regeneração. Nascer de novo mesmo em Cristo Jesus. Nascer de um entendimento do amor, nascer da conversão de lagarta em borboleta, nascer da metamorfose do reino de Deus. Aí, quem sabe esse milagre ainda pode te alcançar. Porque do contrário, o que vai sobrar, e ninguém deve reclamar, é isso aqui. É ser pisado. Nada para nada mais presta. Olha o diagnóstico de Jesus sobre uma igreja, ou sobre discípulos que não vivem o evangelho, que não praticam a palavra segundo Jesus, do jeito de Jesus, conforme a prática de Jesus, mas só segundo a religião, segundo Moisés, segundo os fariseus, segundo os protestantes, segundo Calvino, segundo as morais evangélicas, segundo os usos e costumes, e fazem disso a boa nova que enche o inferno de gente, como Jesus disse. Vocês nem são salvos, nem deixam outros serem, vocês não entram pela porta e nem deixam outros entrarem. Guias de cegos hipócritas, Jesus foi forte, disse: filhos do inferno. É difícil restaurar o teu sabor, mas o milagre, se você hoje me ouvindo, der voz ao Espírito Santo e disser: eu quero deixar para trás tudo que eu enchi em mim como sendo alguma coisa de Deus e era só lixo dos homens, babugem religiosa, eu quero ser lavado, limpo. Quero ter meu sabor restaurado e fizer aquelas coisas que eu sugeri a você que faça, quem sabe o sabor é restaurado. Do contrário, olha, isso pode crescer muito. Vocês podem até aumentar a ponto de elegerem presidentes sucessivamente, tomarem conta do poder, terem maioria no Congresso brasileiro, encherem o STF de ministros que votem de acordo com os interesses de vocês. Vocês podem fazer isso tudo, mas para nada mais presta. Para as finalidades de Jesus e do reino de Deus, você não presta, bicho.
Qualquer pedra tem mais utilidade, pelo menos serve para amparar e apoiar alguma coisa. Você não. Você não presta para mais nada, senão para ser crente, para encher banco de igreja, para marchar para Jesus, dando ibope a políticos perversos. Você não presta para mais nada. Eu sinto informar. Você não presta para mais nada. Eu adulterei há 27 anos atrás. E eu nunca achei que eu não prestava para mais nada. Eu achei que eu não prestava mais para a continuidade do meu casamento. E ninguém me descobriu, ninguém me flagrou. Eu me apresentei. Eu disse, eu fiz. E ainda tive muitos amigos que ficaram zangados comigo porque eu fiz isso. E ainda escrevi uma carta e publiquei na internet para todo mundo ler. E alguns ficaram zangados comigo, por que você fez isso? Não precisava, isso ninguém ia saber e ficava por isso mesmo. Eu disse, não, mas eu sei que eu fiz. E eu sei que eu sou um flagrante diante de Deus. E eu sei que a minha esposa não sabia. Mas o inconsciente dela sentia porque ela estava sofrendo. Eu não aguentei ver também nem o sofrimento dela, que não sabia nem por que estava sofrendo. E era uma covardia minha saber a razão do sofrimento dela e não avisar o que estava acontecendo. E tampouco aos meus filhos, que estavam sem saber bem o que estava acontecendo, porque não tinha nada demais acontecendo, só não tinha nada acontecendo, coisa nenhuma. E eu então escrevi para o mundo inteiro. Eu perdi o sabor? Não, eu só perdi o sabor para os que não têm sabor. Para os pedrados, para os filhos do monturo, para os filhos da congregação empedrada, para os que pregam no topo dessa pirâmide de sal, sem gosto, sem vida. Para esses, supostamente eu perdi o sabor. Mas não para os seus filhos, nem para os seus netos, nem para as suas esposas sofridas, que me lambem pregando o Evangelho e a cada dia sentem mais o gosto de Cristo Jesus. Meu sabor, o teu sabor, não sofrem o maior perigo quando você, como indivíduo, tropeçou ali ou acolá, porque o justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta de todas. Ele cai, mas não cai de prostrar, não fica prostrado, e quando cai, já cai de joelhos na presença de Deus. Agora, ai do arrogante, ai do pseudo-são que diz que não precisa de médico, ai dos que são os sanitaristas do mundo. Vocês são os seres mais emporcalhados, mais sem gosto, mais sem finalidade, mais sem propósito, mais desprezíveis, mais abjetos da sociedade. Eu vejo como a maioria dos demais líderes religiosos, das outras crenças religiosas, são muito mais levados a sério no resto da sociedade brasileira do que os líderes evangélicos brasileiros atuais. Eu tenho amigos babalorixás, pais de santo, mães de santo, líderes espiritualistas, monges, muito mais ouvidos, respeitados, ante os quais as pessoas param para ouvir com mais silêncio, porque tem mais dignidade, mais humanidade, mais humildade no trato deles para com o resto da sociedade, mais respeito para com as diferenças dos demais e mais recato com relação ao fato de que nem todo mundo precisa praticar o que eles praticam